Boa noite. É uma felicidade enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Ainda mais nessa noite que é o último final de semana, a última quinta-feira que teremos o grupo de oração este ano. Depois, só o ano que vem. Então, fiquei muito feliz de receber esse convite. Muito obrigado, Gilberto. A maioria aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou o Emanuel Moraes, sou casado com a Juliana. Nós temos 4 filhos, 3 já estão no Pai do Céu e uma está aqui, veio ver a gente, está lá no fundo, a Olívia. Eu estou muito feliz que ela está aqui, que a Juliana está aqui, a minha esposa, porque essa é a família que Deus me deu e eu sou muito feliz com ela. Essa noite, vou falar com vocês sobre um tema que até parece um pouco simples, mas eu até comentava com algumas pessoas que toda palavra, ela sempre nos realça reveladas pelo Espírito Santo, que estão ocultas naquela palavra. Então, o nosso desafio hoje é compreender o que o Espírito Santo quer nos falar com essa palavra. A palavra que o Gilberto passou, ela está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, finalzinho do versículo 10, que vai falar assim: pois quando sou fraco, então sou forte. Nós já estamos no final do ano, né? Eu comecei a pensar, por muitos motivos, talvez nós já estamos cansados. Normalmente a gente está cansado em qualquer época do ano, mas o fato de estar chegando o final do ano traz um sentimento de que assim, nossa, eu estou muito cansado, não vejo a hora desse ano acabar e começar um ano novo. Às vezes é uma coisa que nem vai mudar nada, mas o nosso inconsciente às vezes remete a isso. Eu mesmo, Emanuel, estou me sentindo muito cansado nesse final de ano. Acredito que no próximo ano, que nessa virada de ano, que este Natal, assim como Jesus vai nascer para nós, quero que Jesus também renasça no meu coração, para me renovar as forças. Então fiquei pensando que todo esse cansaço me deixa fraco, e a palavra vem falar disso, né? Que quando sou fraco é que sou forte. Se vocês puderem pegar a palavra aí, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Para a gente entender melhor, eu vou ler para vocês, desde o início, o capítulo 12, para a gente compreender melhor o que São Paulo queria nos dizer. Por que São Paulo estava abordando esse tema? O que estava acontecendo, né? São Paulo aqui já na segunda carta tinha fundado tantas comunidades, tinha se empenhado tanto, doado tanta vida para evangelizar, para apresentar Jesus para aquelas pessoas, para levar o Evangelho, a Boa Nova, aquelas comunidades, a maioria judaicas e outras que eram pagãs ainda, que nem tinham religião, não tinha ainda nenhuma religião. Então São Paulo se propõe a levar isso para tantas comunidades. No entanto, como a maioria de nós sabemos, São Paulo ficava uma época em uma comunidade, depois ia para outra, e o fato dele estar longe dessa comunidade, começou a acontecer muitas coisas, apareceram outras pessoas pregando, e de certa forma essas outras pessoas
que nem tinham um conhecimento do Evangelho, começaram a pregar de forma um pouco diferente. Então, São Paulo manda essas cartas para manter as comunidades ativas, para manter as comunidades vivas na fé e na verdadeira fé. Eu vou ler para vocês. O título na minha Bíblia diz o seguinte: Revelações e fraquezas. Se é a questão de se orgulhar, embora tenha pouca utilidade, passo às visões e revelações do Senhor. Sei de um cristão que há 14 anos, não sei se com o corpo ou sem o corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que essa pessoa, com o corpo ou sem o corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que nenhum homem pode pronunciar. Disso me orgulharei, mas no que me toca, somente me orgulharei de minhas fraquezas. Mesmo assim, se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato, eu estaria dizendo a verdade, mas me abstenho para que, em vista de tão extraordinárias revelações, não vá alguém julgar-me além do que vê em mim ou escuta de mim. Pois bem, para que eu não me envaideça, me cravaram nas carnes um agrilhão, um emissário de Satanás que me esbofeteia. Por causa disso, por 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Ele me respondeu: basta-te a minha graça. A força se realiza na fraqueza. Portanto, com muito gosto me orgulharei de minhas fraquezas, para que se aloje em mim o poder de Cristo. Por isso estou contente com as fraquezas, insolências, necessidades, perseguições e angústias por Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Palavra do Senhor. São Paulo aqui começa a nos dizer que ele poderia ser uma pessoa de contar vantagem, ser orgulhoso e vaidoso por tantas coisas que Deus fez com ele e através dele. Ele poderia se orgulhar dessas coisas. Quando ele fala aqui que conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ele ainda fala, não sei se com o corpo ou sem o corpo, Deus o sabe. Conheço um homem que foi, deixa eu ver exatamente o que ele fala, que foi arrebatado ao paraíso na segunda vez. É dele que ele está falando. Ele diz que conhece um homem, mas ele está falando dele mesmo. São Paulo não havia conhecido Jesus de perto. Quando São Paulo, naquela viagem a Damasco, na época que ele ainda era um judeu fervoroso que perseguia os cristãos, naquela viagem a Damasco para perseguir os cristãos, quando Jesus aparece para ele através de uma luz muito forte, ele cai do cavalo e fica cego. Aquela ocasião já fazia mais ou menos 6 anos que Jesus tinha sido crucificado. Então ele não conheceu Jesus de perto. Se ele não conheceu, como ele poderia dar tanto testemunho de Deus, dar tanto testemunho de Jesus, saber tão minuciosamente do Evangelho, se isso não fosse verdade o que ele fala aqui, que ele foi arrebatado aos céus e ouviu tantas coisas que um homem não pode pronunciar. Ele foi levado aos céus ainda em vida, teve todas as revelações para poder depois servir a Deus, evangelizar as nações. Então aqui ele fala, olha, eu poderia me gloriar,
Eu poderia contar vantagem. Mas de que adiantaria? Que proveito teria de eu sair contando vantagem de mim, do que Deus já fez comigo ou através de mim? Prefiro me gloriar de minhas fraquezas. Aí ele fala, mesmo que eu quisesse me orgulhar, me vangloriar, contar essas vantagens, ainda assim eu poderia, porque realmente é verdade, isso aconteceu, eu poderia, mas eu prefiro me abster, nem vou falar nada, porque senão algumas pessoas podem me julgar, além do que vê em mim, ou do que ouve de mim. Isso é desnecessário. Quantas vezes será que nós temos tão poucas coisas para nos vangloriar, para nos orgulhar, e já fazemos daquilo uma coisa importantíssima? Gostamos de contar vantagem. Eu, Emanuel, por exemplo, fui convidado a vir pregar aqui. Aí posso sair por aí falando, eu sou um pregador da Missão Guadalupe, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu estaria me gloriando, mas que proveito teria isso? Talvez possa ter algum proveito na minha cabeça, mas na realidade, que proveito teria? É melhor que as pessoas me conheçam de perto, como São Paulo diz, e julguem ele pelo que ele é e pelo que ouvem, não por ele contar vantagens. Porque depois ele ainda vai falar para nós. Para que ele não vivesse contando vantagens, por mais que ele pudesse. Ele era, pelo jeito, era um cara muito vaidoso e que até gostava de se vangloriar, mas para que ele não se vangloriasse, ele fala isso aqui, eu vou ler exatamente: pois bem, para que eu não me envaideça, me cravaram nas carnes um agrilhão, um emissário de Satanás que me esbofeteia. Por causa disso, por 3 vezes roguei ao Senhor que se afastasse de mim, e ele me respondeu: basta-te a minha graça, a força se realiza na fraqueza. Olha o que ele fala: para que ele não fique envaidecido, para que ele não fique contando vantagens, para que ele não se aproveite da graça que Deus fez com ele. Se Deus fez alguma coisa nele ou através dele, para que ele não use isso para se vangloriar. Deus permite que Satanás envie um anjo, como diz ele, para esbofetear ele. Ele fala isso outras vezes. Nós não sabemos exatamente o que é isso que acontecia com ele, quando ele fala que esse anjo de Satanás judiava dele, cravou um agrilhão nele, um espinho na carne dele, que doía. Imagina se você tem um espinho na carne, você anda, mexeu dói. Tudo que está cravado em nós, que não é da nossa natureza, vai doer. Uma pedra dentro do sapato, se andar dói, imagina um espinho. Então isso incomodava demais, judiava demais de São Paulo. Mas ele fala que ele só estava com isso para ele parar de se vangloriar, e que ele pediu por 3 vezes a Deus, que ele rogou 3 vezes a Deus para que tirasse isso dele. E o que Deus responde? Não vou tirar, a minha graça te basta, porque é na fraqueza que eu te faço forte. De tanto ele lutar contra aquilo que judiava dele, em vez de Deus tirar, Deus falou assim: basta-te a minha graça, porque se você não consegue, está sofrendo com isso, não consegue
e roga a mim, então eu posso te ajudar. Então eu estendo a graça. Quantas coisas será que nós estamos passando ou que já passamos, que nos parece um espinho na carne? Alguma coisa que está judiando da gente. Já pedimos a Deus que tirasse isso da gente, que tirasse esse sofrimento. Estou sofrendo muito, mas Senhor, tira esse sofrimento. E talvez não foi tirado. E quem sabe nós nem ouvimos, provavelmente Deus nos falou a mesma coisa, quando nós pedíamos para tirar esse sofrimento. Talvez Deus falou a mesma coisa: não vou tirar, mas a minha graça te basta. É uma coisa que, se São Paulo tivesse passando por esse sofrimento, que esse espinho na carne, judiando dele, e ele conseguisse sozinho, sem a ajuda de Deus, já geraria uma vaidade enorme nele. Se mesmo que Deus tirasse, geraria também, porque ele ia falar: eu roguei a Deus e ele me atendeu, eu sou o cara, o que eu quero acontece. Mas Deus sempre sabe o que faz. Com isso eu não quero dizer que nós vamos orar a Deus, pedir a Deus, e Deus não vai nos atender e nós temos que nos contentar com isso. Não é isso que eu quero dizer. São algumas situações, muitas situações, nós vamos pedir a Deus e vamos ser atendidos. Acredito que até a maioria delas. No entanto, alguma delas, se orarmos e não formos atendidos, o que nós temos que aprender com isso é que é para o nosso bem que nós não fomos atendidos, para o nosso próprio bem. Vou aprender muito mais, vou deixar de sofrer por outras situações. Você viu que ele fala aqui? Que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne. Jesus, quando estava prestes a passar pela sua paixão, naquela mesma noite que ele ia ser entregue, ele também rogou a Deus 3 vezes que o livrasse. Isso está lá no Evangelho, se alguém quiser pegar, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, começa no versículo 39. Se vocês quiserem pegar, Mateus 26, 39. Eu vou ler para vocês, só para a gente entender. Naquele momento que Jesus estava lá, no Horto das Oliveiras, pouco tempo antes dele ser entregue, ele fez uma oração. No versículo 39 diz assim: adiantou-se um pouco e, prostrado com o rosto no chão, orou assim: Pai, se é possível que se afaste de mim essa taça. Pai, se é possível, afasta de mim essa taça. Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Depois do 39, vai lá para o 42, versículo 42, ele diz de novo: pela segunda vez se distanciou para orar: Pai, se esta taça não pode passar sem que eu a beba, que se cumpra a tua vontade. Depois, lá no versículo 44, deixou-os e se afastou pela 3ª vez, repetindo a mesma oração. Jesus também orou 3 vezes para que Deus afastasse dele aquele sofrimento que ele sabia que ele ia passar, aquele sofrimento de ser entregue, tudo que ele sofreu na paixão antes de ser pregado na cruz, toda a tortura que ele sofreu, carregar a cruz, ser pregado na cruz e morte de cruz.
Ele falou: Senhor, Pai, se for possível, me livra disso. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Será que nós temos consciência? Será que nós já aprendemos que algumas coisas nós precisamos concordar com Deus, aceitar que aquilo que Deus preparou para nós, mesmo que nós vamos sofrer muito, se é da vontade de Deus, vai ser o melhor para nós. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, mas para isso Ele precisava passar por tudo isso. Se naquele momento daquela oração Deus tivesse poupado Ele do sofrimento, Ele não teria morrido na cruz, e nós não seríamos salvos dos nossos pecados, não existiria o cristianismo, não estaríamos aqui hoje com tanta fé participando desse grupo de oração, acreditando que sempre Deus tem o melhor para nós. Teria mudado toda a história, mas Ele aceitou aquele sofrimento. Não é fácil aceitar sofrimento. Eu não sei o que cada um aqui está passando, já passou, ou talvez o que nós ainda vamos passar. Tem alguns amigos aqui, alguns eu sei de tantas dores que já passou, de algumas coisas que ainda estão passando. Mas quando a gente lê essas 3 situações e entende que se nós aceitarmos, concordarmos e dissermos: Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Se eu preciso passar por isso, tudo bem, eu aceito. Lá na frente nós vamos entender que foi muito melhor. E foi isso que aconteceu com São Paulo. Ele não entendeu que é na fraqueza que a força de Deus se revela logo no início. Ele passou por muitas coisas. Ele já tinha passado por naufrágio, por açoite, por apedrejamento. São Paulo já tinha sofrido muito para chegar nessa conclusão. Mas teve a bênção, mais uma graça na vida dele, de compreender que todo o sofrimento que ele passou era necessário para que ele se tornasse o homem que ele se tornou, o evangelista que ele foi, porque assim ele compreenderia melhor os mistérios de Deus. A vida que nós gostaríamos de levar, às vezes não é a mesma que Deus preparou para nós. No entanto, quando entendemos e aceitamos, mesmo no sofrimento, a gente consegue ser feliz. São Paulo estava muito feliz quando escreveu isso, pela conclusão que ele chegou: quando sou fraco, então é que sou forte. Deus se revela para mim na minha fraqueza. Quantos de nós será que não está se sentindo tão fraco, cansado de lutar, cansado de rezar, quase desistindo? Mas que bom que nessa noite São Paulo, através dessa carta, nos ajuda a entender que eu posso ficar cansado, que eu posso quase desistir. Isso não tem problema. Eu não aguento mais nem rezar, de tão cansado que eu estou. Tudo bem, desde que eu perceba que tudo que está acontecendo, que está me deixando assim, é para o meu bem, e que se eu aceito, e que se eu compreendo, eu sei que então Deus vai poder agir, que Deus só pode realizar alguma coisa em mim se eu aceito, se eu concordo. Deus está doido para fazer milagres em nós, na nossa vida, para despejar graças. Aqui ele falou: a minha graça te basta. Ele quer que a graça dele alcance cada um de nós, mas ela vai nos alcançar quando nós compreendermos que nós não vamos conseguir sozinhos, e que nós não vamos conseguir do jeito que a gente quer. Que então, quando nós fizermos como São Paulo e como Jesus no Horto das Oliveiras, dizer: Senhor,
Está muito difícil, mas tudo bem. O Senhor sabe o que faz. Então que seja feita a sua vontade e não a minha. Quando nós aceitamos, então Deus pode despejar essa graça em nós, fazer com que essa graça, com que os milagres, com a bênção de Deus comece na nossa vida. Não vai ser um passe de mágica, não é uma coisa que então eu vou sair daqui, entendi, vou parar de reclamar tanto, eu sei que eu também estou cansado, que eu não consigo, mas se eu aceitar, vai resolver tudo. Não é mágica, é apenas a questão de que eu estou sofrendo muito com uma situação, porque eu não compreendi que aquilo é necessário na minha vida, que aquilo é para o meu bem. A partir do momento que eu entendo, compreendo e aceito que Deus tem o melhor para mim, a graça começa a se realizar quando eu paro de sofrer. Aquilo já não me faz mais sofrer, porque compreendi que é melhor para mim, que Deus quer aquilo para mim. Já não me faz sofrer, eu aceito aquilo. Talvez aqui entre nós possa ter pessoas que ficou sabendo de uma doença e está muito triste, e já pediu mais de 3 vezes a Deus, mas talvez não foi atendido ainda. Quando eu compreendo, aceito, talvez até a graça da cura precisa dessa minha aceitação, precisa dessa minha humilhação, para eu compreender algumas coisas na minha vida e Deus poder agir. Se apenas a oração resolvesse, São Paulo rezou por 3 vezes que tirasse aquele anjo de Satanás, aquele espinho da carne. Mas Jesus achou melhor não tirar, precisava daquilo. Então eu não sei o que cada um está passando. Eu não sei se alguém aqui perdeu um ente querido. Como eu falei no começo, nós tivemos 4 filhos, mas 3 estão morando com o Papai do Céu. Eu e a minha esposa, a gente sofreu demais no começo. Mas ia adiantar eu ficar chorando a vida inteira? Será que Deus não sabe o que é melhor para mim? Será que isso não aconteceu porque Ele tem um bom propósito e eu tinha que aprender muitas coisas com isso? Enquanto eu, no meu caso, apenas questionar, eu não vou ter a resposta. Mas assim como eu aceito que é uma vontade de Deus e que aquilo era o melhor para mim, eu paro de sofrer. E quando eu paro de sofrer, Deus pode começar a despejar as bênçãos, curas, milagres na minha vida. Tem uma frase que eu achei muito bacana, que fala o seguinte: Deus não diminui a carga, Ele duplica nossas forças, assim como Ele fez com São Paulo. Ele não tirou o espinho da carne, mas Ele deu forças para São Paulo continuar de pé, pregando o Evangelho, apesar desse sofrimento que ele passava. Então talvez Deus não vai tirar a nossa carga, mas com certeza, se confiarmos nele, Ele vai duplicar nossas forças, vai nos ajudar a enfrentar, vai nos mostrar o caminho. Eu estava fazendo esse estudo e vi uma outra frase aqui que também achei muito propícia. A fraqueza é o terreno apropriado onde Deus age e manifesta o seu poder. E para encerrar, eu queria falar uma coisa. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que nós não temos, aquilo que a gente pede, mas talvez não recebemos.
E aquilo fica nos desgastando. Eu me preocupo tanto quando eu quero uma coisa e não consigo, e fico martelando só naquilo, e só penso naquilo, e como ela não se realiza, eu reclamo. Eu falo: Jesus, faz tanto tempo que eu peço, tanto tempo que eu estou rezando, já fiz tantas coisas, o Senhor não me ouve. A gente acaba cometendo um pecado muito grande, de focar no que a gente não tem, e não ver tanta coisa boa que a gente tem, tantas coisas maravilhosas que Ele está realizando na nossa vida todos os dias, porém a gente não percebe porque está focado naquilo que não tem, só pensa naquilo que não recebe, só pensa no que não deu certo. E tanta coisa boa Jesus fazendo, outros milagres, pequeno ou grande, passa desapercebido na nossa vida, porque o nosso foco está no que a gente não tem. Então eu queria que nessa noite a gente lembrasse disso, que não é legal eu ficar me vangloriando do que eu sou, do que eu já fiz, das minhas proezas, que isso não vai me ajudar em nada, e não vai ajudar em nada o projeto de Deus na minha vida. Talvez, muito pelo contrário, talvez atrapalhe, porque quando eu começo a ser muito orgulhoso e vaidoso, o orgulho me distancia de Deus. Eu sei que entre nós aqui tem pessoas maravilhosas que fazem coisas maravilhosas, e é legal comemorar isso, saber que somos pessoas especiais, que temos dons e colocamos esses dons à disposição da igreja, à disposição de Jesus, à disposição do projeto. É legal, mas que isso não tome conta de nós. Isso pode nos deixar felizes, é muito bom, mas que apenas me deixe feliz sem que eu me orgulhe demais disso, porque o orgulho e a vaidade nos faz pensar que nós somos responsáveis por aquele sucesso ou por aquilo que deu certo, e esquecemos que tudo de bom que nós fazemos ou conseguimos é dom de Deus. Nós sozinhos, sem a graça de Deus, não somos capazes de nenhum bem, nem mesmo se eu estiver andando e de repente tem uma formiga no chão e eu ia pisar, não vou pisar. Eu sozinho não sou capaz nem de desviar de uma formiga, eu pisaria nela numa boa. Mas o Espírito Santo às vezes fala: desvia da formiga, porque se você começa protegendo essa formiguinha, você vai proteger outras coisas. Tudo o que nós fazemos de bom vem de Deus, é graça de Deus, é dom de Deus. Então que nós possamos ficar muito felizes com tudo que a gente tem de bom, que a gente faz de bom, mas que não se torne um orgulho ou vaidade, que isso não faça com que nós pensemos que somos nós quem realizamos, mas que eu entenda que foi Deus, que é através de Jesus que eu consigo fazer alguma coisa boa, e que quando eu não consigo, e que quando sou fraco, e que quando eu tento muitas vezes e aquilo não se realiza, que se eu aceitar de bom coração, entendendo que aquilo é para o meu bem, então eu abro a porta para que a graça aconteça na minha vida. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração, quero rezar com vocês. Senhor Deus, Rei dos céus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que nos ajude, Senhor, nesta noite, a entender que o Senhor sempre tem o melhor para nós, mesmo nas coisas que nós não entendemos, mesmo nas coisas que às vezes nos fazem sofrer, coisas que são difíceis de suportar, mas que quando estou, Senhor,
me colocando à sua disposição, deixando o Senhor fazer do seu jeito, que eu compreenda que isso é melhor para mim. Senhor, não deixe que eu me apegue ao que eu não tenho, não deixe que eu me apegue àquilo que eu não consigo, e me dê olhos de discípulo, me dê um olhar que perceba, Senhor, tantas coisas que o Senhor faz todos os dias na minha vida, que eu não fique apegado ao que eu não tenho, mas que eu valorize e agradeça pelo que eu tenho, que eu não fique reclamando das coisas que eu não consegui ou que não deram certo, mas que eu agradeça, Senhor, e bendiga o Senhor todo momento, por tudo que o Senhor faz na minha vida, pelas coisas boas e pelas coisas que não compreendo, que às vezes penso que não são boas, mas que eu agradeça até por essas coisas, que em tudo eu dê graças a Deus, que eu tenha um coração dócil, Senhor, um coração generoso, que eu te compreenda, Senhor, e aceite as coisas que o Senhor tem preparado para mim. Que se na minha vida eu tiver alguma coisa, como na vida de São Paulo, se eu tiver algum espinho na minha carne, Senhor, que eu também compreenda que se Ele está aqui é para o meu bem, e que a Tua graça me basta. Senhor, eu te peço, que mesmo eu não sendo digno, mas fique comigo, Senhor. Senhor, eu te imploro que mesmo sem eu merecer, sendo pecador, me esquecendo de Ti, eu te peço, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha fraqueza. Senhor, eu não sou digno de tantas coisas boas que o Senhor faz por mim, mas que eu possa a partir de hoje valorizar todas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.